estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. São muitos os quadros que nós temos aqui que você acompanha e hoje nós estamos com um quadro especial, saúde mental e psicologia, dentro da psicologia transpessoal. E está comigo o nosso convidado que já veio aqui muitas vezes, está novamente conosco, o Sr. Charles Bormanieri, ele que é coordenador da pós-graduação da psicologia transpessoal na escola EPAU Fanpere. Boa tarde! Olá, Como Salete. é que está? Tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aqui novamente com vocês, poder falar um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano. Que maravilha! Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar, mais as leis sistêmicas, psicologia transpessoal, reiki, beleza? Vamos começar aí falando um pouquinho do professor Charles, para quem ainda não conhece. Sim, eu coordeno uma pós-graduação da psicologia transpessoal em Blumenau, que pode ser feito como pós e como extensão de conhecimento, terapeuta, da constelação familiar e da hipnoterapia condicionativa. Atendo individual também e atendo em grupo, Então, a psicologia transpessoal veio para ampliar o tocar outras almas, E hoje em Blumenau nós estamos abrindo agora a terceira turma, que inicia agora mês de julho. Mês de julho? Mês de julho. 4 e 5 de julho, a terceira turma que inicia dessa pós-graduação de 2 anos, que é um sábado e um domingo por mês. Terapias integrativas e holísticas de autoconhecimento, de expansão de consciência, mas principalmente autocurativo, Como é que é o nome do curso? Psicologia transpessoal, Que engloba todas as terapias integrativas. Certo. Dentro dela, tu vai encontrar ali a numerologia, a auriculoterapia, dança circular, estudo sobre o budismo, sobre o xamanismo, tem aromaterapia, tem muita coisa dentro da interessante. O reiki também? O reiki. reiki. O primeiro módulo é o reiki. Certo. O reiki espiritual quântico da Escola EPAU traz um conhecimento muito sobre a física quântica, sabe? É como se trouxesse o tradicional reiki, de imposição de mãos em pontos energéticos, para esse olhar mais quântico, onde trabalha esse campo vibracional informacionado que vivemos, Que maravilha! No final nós vamos falar de novo do curso, daí mais rapidamente, mas vamos daí deixar aí os contatos, tá? Perfeito. Então, como a gente vai falar também hoje de constelação familiar, mais as leis sistêmicas, eu tenho algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram, Ótimo. certo? Então, assim, muita gente chega na constelação sem entender exatamente o que é, como o senhor explicaria de forma simples o que ela faz na prática? Sim, eu gosto sempre de, quando eu faço em grupo, se tiver 20 pessoas ou 30 pessoas e tiver uma pessoa que não conhece constelação, as 29 vão escutar o que não é a constelação e o que é a constelação. Porque a pessoa precisa entender primeiramente o processo, Eu gosto de dizer o que não é a constelação familiar. Não é religião, não é ciência, não é incorporação, não é filosofia, não é terapia e não é teatro. É uma intervenção quântica nesse campo vibracional que vivemos e na alma familiar que pertencemos. Como ela atua na prática, A própria palavra constelação, é constatar uma ação que aconteceu lá atrás com os nossos antepassados, que de alguma forma reverbera hoje na nossa vida, trazendo uma ação, uma neutralidade ou um padrão. Maravilha! A gente falou isso bastante, mas às vezes a gente ainda não entende, Sempre é importante. E é importante frisar. As leis sistêmicas, elas falam muito de pertencimento, hierarquia e equilíbrio, certo? Isso. Qual dessas o senhor vê que mais chega às pessoas assim no dia a dia? Olha, o equilíbrio de troca, é uma coisa que as pessoas às vezes acabam não entendendo, muitas vezes quando a gente faz demais, existe uma dinâmica sobre a gente querer fazer muito pelo outro, salvar o outro ou ajudar demais alguém. Em alma, a outra pessoa fica pesado para ela. Ela não consegue mais trocar. E aí ela se afasta de você. E muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, ajudei tanto, fiz mais para ela do que para o meu familiar. E olha o que ela fez, se afastou de mim, eu emprestei dinheiro, ou eu ajudei com isso ou aquilo. Só que às vezes a pessoa, por não conhecer essa lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca, não entende por que ela faz muito e a pessoa se afasta. É que em alma ficou pesado. O que acontece muitas vezes?
A gente só não troca com 3 pessoas: pai e mãe. A gente recebe a vida, agradece e passa para frente um dia se quiser, a semente da vida. E professor. Professor, a gente recebe conhecimento, agradece, e honrar esse professor é passar esse conhecimento para frente. Mas, de modo geral, a gente trabalha para receber um valor de troca. Você reúne amigos da tua casa, eles dizem assim: olha, no próximo encontro você tem lá em casa. O próximo café sou eu que pago, né? Existe sempre uma vontade de equilibrar, né? E quando fica desequilibrado, adoece as relações. Tem um mito comum de que constelação resolve tudo numa sessão. O que a senhora realmente dá para esperar nesse processo, né? Para ser bem conduzido? Olha, é importante, a constelação familiar, ela é um diamante. O diamante, ele tem um segredo. Ele só pode ser lapidado na ponta de outro diamante. E esse outro diamante que vai lapidar a tua constelação é a tua consciência. O que eu faço com essa informação é a tua consciência que vai trazer essa força, né? Constelação, constatar uma ação. E termina com a palavra ação. Até a palavra oração quer dizer é hora de ação. Então eu preciso fazer algo com aquilo. Então a constelação, ela traz uma verdade que está presente na minha alma familiar, mas oculta da minha consciência individual. Quando eu entendo da onde vem aquela dinâmica, aquela neutralidade, seja nas relações, seja com o financeiro, seja com o padrão de relação de várias formas, com o meu trabalho, com os meus filhos, com o meu cônjuge, eu entendo, agora eu posso dar uma nova ação a isso, uma nova postura. É como se eu trocasse as lentes, né? E quando eu troco as minhas lentes, eu enxergo a mesma coisa de uma forma diferente. E se eu enxergar diferente, eu me comporto diferente. E aí faz a diferença. Maravilha. Bem, professora, a gente também ficou de falar sobre psicologia transpessoal mais Reiki, né? Então, psicologia transpessoal ainda gera dúvida. Qual é a diferença dela para uma terapia tradicional que na verdade que o público precisa tanto? Uhum. A psicologia transpessoal, ela é uma jornada. A gente vai fazer uma sessão de Reiki, a gente vai fazer uma sessão de hipnoterapia, ou uma constelação, ela vai nos trazer clareza e tente trazer leveza perante aquela dinâmica ou aquela situação que estamos buscando. Numa caminhada de uma psicologia transpessoal, você vai ter um encontro com você mensal. Um sábado e um domingo para reencontrar fragmentos teu dentro das terapias holísticas e integrativas, né? A dança, o bioxamanismo, o reiki, a numerologia, a astrologia também tem. Charles, eu vou aprender a fazer um mapa astral? Não, você vai ter um conhecimento, principalmente do teu mapa de nascimento, e você vai entender, é como assim, como diz o professor de astrologia, quando você olha para o verde, para a natureza, você conhece algumas coisas, assim, uma palmeira, isso ali é um pé de limão, e você começa a identificar algumas coisas no meio dessa natureza. Então, no seminário de astrologia, você vai conhecer um pouco esse olhar da tua hora de nascimento, aonde estava o planeta, as estrelas, que reverberam muito na tua personalidade. Ótimo. E onde o Reiki entra como ferramenta dentro dessa abordagem transpessoal? Olha, o Reiki, o conhecimento do Reiki, não só da imposição de mãos, mas dessa energia sutil que tudo reverbera. Se você estudar qualquer matéria, madeira, um piso, concreto, a tua pele, e ampliar tudo isso, você vai chegar no átomo. O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. O núcleo do átomo é vazio. Então a matéria, cientificamente provada, ela inexiste, porque o núcleo do átomo é vazio. E se tudo é átomo, tudo é uma força onipotente, onipresente, onisciente, né? E lembra de algo escrito em algum livro muito conhecido. Então, se tudo é energia, a energia que eu vibro, ela interfere ou recebe influência do meio onde eu estou. Quanto mais eu libero a minha neutralidade, que um próton, vamos usar uma física quântica mecânica. Se você pega uma tomada e abre uma tomada, tem um fio positivo e não tem um negativo, tem um neutro. Se você abrir o átomo de qualquer substância, da tua pele, da madeira, você vai chegar no átomo que tem prótons, nêutrons. O nêutron não é uma carga negativa, o nêutron é uma carga que neutraliza um próton. Como é que a gente libera os nossos prótons, Charles? Através de uma nova consciência, através de um novo olhar para mim e para a vida.
Eu vou limpando as minhas lentes e vai mudando a minha vibração, a minha frequência, a minha potência, que é a linguagem do universo. O universo não entende português, entende frequência e vibração. Somos seres eletromagnéticos. Aqui todo mundo quer ser bonito, rico e saudável, né? Mas às vezes tem uma parte minha que olha no retrovisor. Aquilo que eu senti quando eu era pequeno, ou para onde a minha mãe, meu avô, bisavô já olhavam. E aí eu tenho uma força que me neutraliza. Entender isso é você trazer a tua totalidade. Então, nós podemos, né, tem várias ferramentas para a gente melhorar esse nosso estado, né? Sim. A gente vive um mundo externo baseado no nosso mundo interno, sabe? Memórias, emoções. E para quem está cético, existe a base ou estudo que sustente os efeitos do reiki, aí nesse caso, no caso emocional? Sim. Porque o que é alegria, felicidade, pensamento? Tu não consegue pegar. É do mundo sutil, do mundo energético. Uma tristeza, uma mágoa. Às vezes a pessoa, você chega para alguém, você olha para ela, você já conhece aquela pessoa assim, você não tá bem, né? Você tá diferente. Ah, eu tô com uns problemas, eu tô meio resfriada. Eu senti. O que você sentiu ali na pessoa? A energia dela, sabe? Então, a gente trabalhando esse mundo sutil, a gente vai conseguir trabalhar a nossa vibração, nossa frequência, potência, vibração. E tem pessoas que chegam assim, parece que trazem o sol com elas, né? Elas chegam iluminando, contagiando com alegria. Meu, como faz bem ficar perto dessa pessoa. O que faz bem dela? A energia. Maravilha. Bem, professor, nós estamos quase chegando no fim dessa programação. A gente tem as considerações finais ainda. Mas antes, vamos falar de novo do curso? Sim. Então, curso, quando e tal, e depois já os contatos para a gente colocar na tela. Perfeito. Dia 4 e 5 de julho será o curso, primeiro módulo da Psicologia Transpessoal em Blumenau, mas também a escola permite que a pessoa possa fazer só esse primeiro módulo, como um reiki. Ou né? os outros. Isso. E aí, eu vou fazer, Charles, eu não quero assumir um compromisso de 2 anos. É muito tempo. Eu sempre digo assim, 2 anos vão passar. Rápido. Se você se conhecendo ou não, os anos vão passar. A diferença, talvez, no caminho é você poder modificar a jornada desse livro que nós somos, né? Mas então, eu quero fazer o primeiro módulo. Eu posso fazer. Eu faço o primeiro módulo, que é o curso de Reiki Espiritual Quântico, que você vai sair de lá com um certificado reconhecido pelo SUS, como profissionalizante, e pelo MEC, sabe? Então, a Escola EPAL tem esse certificado reconhecido pelo SUS e pelo MEC. Então, eu posso se tornar um terapeuta holístico, de aplicar pelo SUS, sabe? De abrir a minha salinha e aplicar o Reiki, um certificado profissionalizante realmente. Então, é possível fazer 4 e 5 de julho ou o curso de Reiki ou a primeira seminário da Psicologia Transpessoal. Que ótimo. E onde costuma acontecer? Na AMP, ao lado do Angelone, aqui, né, no bairro da Velha. Então, vamos colocar na tela aí para as pessoas saberem como podem contactar, tirar algumas dúvidas, enfim. Perfeito. Pode ser pelo meu WhatsApp, né? 47984053486. Ou pelo Instagram, Charles Bormanieri, também pode chamar. Que ótimo, né? E que quero uma hora dessa ingressar, porque eu me interesso muito pelo tema. Porém, claro, a gente sempre tem, acho que tem outras prioridades, mas quando a gente começa a ver que isso daí pode ajudar a gente resolver em tudo, né? Tá ótimo. Então, suas considerações finais e também uma mensagem para quem nos acompanha. Sim. E o que eu posso dizer? A gente coloca muitas situações externas como prioridade, o outro como prioridade, esquecem de se colocar como prioridade. Parece que isso a gente não é instigado, parece que isso nem é bonito. E ninguém leva o outro para um caminho que não conhece. A gente vai tomar um café com alguém para ajudar essa pessoa e às vezes não conhece nem o caminho que está direcionando essa pessoa. Então quando Jesus diz assim, eu sou a verdade e a luz, o caminho, começa a buscar as tuas verdades, as tuas, não é do teu vizinho, do teu irmão, é as tuas. Começa a iluminar o teu coração e a tua alma, se sentindo feliz, vivo, presente. Você vai se tornar uma lamparina para ti e para quem estiver à sua volta. Então, invista em você. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. E a gente passar por aqui e não se conhecer, não faz valer a pena essa linda jornada que é viver. Maravilha, muito obrigada pela sua participação. E já está convidado para a próxima semana, né? Nós vamos aí falar também sobre saúde mental.
Perfeito, será uma honra. Muito obrigada então, Gratidão. mais uma vez. E você que está nos acompanhando, gostou do tema? Então, nós temos várias entrevistas com o professor Charles Bormanieri. Você pode acessar o YouTube. Porém, você também vai acompanhar, além dessa programação que você acompanhou hoje, você vai acompanhar também na próxima semana aí, a continuidade da programação. Fique aí, não saia daí porque nós temos mais. Mensagem do dia. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida, estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E vivemos nesse mundo e quem é perfeito aqui, né? Exceto o nosso Deus, que Ele é perfeito e maravilhoso. Mas não existem pessoas perfeitas. Mas existem pessoas que estão querendo se aperfeiçoar. Não é verdade? E nós sempre temos que aprender, estarmos com o coração aberto, com a mente aberta para aprender. Existem dois tipos de pessoas que agem de forma diferente a respeito sobre o aprendizado. Existem pessoas que, quando estão desalinhadas, são aconselhadas, né? São chamadas a atenção, são admoestadas, e elas agradecem e ficam mais sábias com a repreensão, com apenas uma repreensão de alguém que está de fora vendo o desalinho e orienta, e a orientação ela é eficaz, porque a pessoa deixa entrar no coração e tem mudança de atitude, tem o arrependimento, né? Às vezes tem o conserto, o perdão, e continua a sua trajetória de vida de uma forma mais segura. Só que existem pessoas que não adianta conversar, existem pessoas que você não deve nem falar para você corrigir, porque são pessoas que, se você fizer isso, vão te aborrecer, e a Bíblia também fala sobre isso. E eu estou falando do tolo. O tolo, ele pode até aprender, mas ele vai ter que bater muito a cabeça. Ele vai ter que sofrer muito o resultado daquele desalinho, daquela vida desalinhada que ele está vivendo, porque ele é uma pessoa desobediente, uma pessoa de coração duro. E eu tenho uma palavra aqui, um provérbio de Deus, da palavra de Deus, que fala justamente sobre isso. Vamos lá? E essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 17, o versículo 10, que diz o seguinte: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Olha só. Então diz aqui que quem tem juízo, ou seja, o sábio, ele aprende apenas com uma repreensão, com um conselho, com uma chamada de atenção. Ó, vem cá, ó, tá errado isso aqui. Procura mudar, porque senão isso vai te trazer tristeza, isso vai te trazer humilhação, isso vai te trazer vergonha, vai trazer desonra. Mude esse comportamento. E se a pessoa observa essas palavras, deixa entrar no coração a correção e muda a conduta, é bem-aventurado, ou seja, é feliz. Agora, o tolo, ele não ouve palavras. O tolo, ele é desobediente. Ele não é ovelha, ele é cabrito. Já viu como age um cabrito? Desobediente, se chacoalhando e não vai de jeito nenhum, empaca. É terrível cuidar do cabrito, né? E a própria palavra, Jesus comparou o rebanho, né? Comparando com pessoas, aquele que aceita e aquele que não aceita. E o tolo é assim, o tolo ele não aceita. E ele, para mudar, se vai mudar, é só depois de bater a cabeça algumas vezes, né? De cair, né? No próprio engano, na própria ação autossabotadora, na forma de pensar errônea. E aí ele só vai mudar depois que ele sofre, né? Mas ele tem que sofrer primeiro para poder mudar. E essa palavra diz que se compara a chicotadas. Então que essa palavra venha a ser um manual de instrução realmente entranhado em nossos corações, que a gente possa viver isso, que a gente possa ensinar para os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, as pessoas que estão no nosso ciclo de relacionamento, e até aquele que não merece também, a gente possa ser luz para ser Deus na vida dessas pessoas, sermos bocas de Deus, que a igreja tem essa missão de orientar para que as pessoas venham estar
tendo uma vida mais alinhada, e é com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.